Estou aqui de volta ao local onde eu cheguei a gravar vários vídeos. Só que essas flores aqui, elas estavam bem abertas, flores bem bonitas. Só que não deu tempo, acho que por causa do calor, ou então porque acabou a época das flores, elas murcharam. Não deu tempo. Mas enfim, estou aqui de volta. Que eu espero, como eu já disse no vídeo anterior, eu estou aprendendo com os youtubers mais jovens, com os adolescentes, que eu sou professor auxiliar de uma classe de adolescentes lá na igreja a qual faço parte, então eles estão me ensinando, grave vídeos com, mais curtos, que durem menos tempo, então estou tentando seguir os conselhos deles. Mas esse vídeo, eu já faz algum tempo que estou pensando em gravar, e eu gostaria de que Deus falasse ao seu coração por meio desse vídeo com relação aos super-heróis. E desde já eu quero falar o seguinte: assistir filme de super-heróis, ler revistinha de super-heróis, assistir desenho de super-heróis não é pecado. Claro, se o super-herói, no caso, não substitui o culto a Deus, a devoção a Deus, se você está deixando de espelhar-se em Jesus Cristo para espelhar-se no super-herói, se o super-herói, no caso, se tanto desenho, filme, revistinha, for só apenas uma distração para você, se você está conseguindo pegar algo bom dessas histórias, tudo bem. Então, mas não se preocupe, não é pecado. Você gostar de super-herói e tal. O pecado está em você depositar sua vida naquilo e fazer daquilo a sua religião. E você colocar o seu super-herói acima de Deus. É claro que existem, no caso do Thor, por exemplo, o Thor é um deus, uma divindade nórdica, da mitologia nórdica, filho de Odin, irmão do Loki, mas na história do Thor, pelo menos no filme, nos filmes da série Thor, que passaram no cinema, pelo menos nas últimas versões, o Thor é um alienígena, um extraterrestre. Só claro, eu não, particularmente não acredito em extraterrestre. Extraterrestre é algo que vai além da minha compreensão, assim, talvez eu só saiba da existência de extraterrestres quando eu estiver lá na glória com Jesus, na eternidade. Mas eu, particularmente, hoje, Paulo Martins de Villarreal, não acredito nem em extraterrestres e repudio qualquer outro tipo de divindade, que nosso Deus, Javé, é o único Deus, Jesus Cristo, seu Filho, também é Deus, e o Espírito Santo, enfim, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é nisso que eu creio. Eu não creio em nenhum outro Deus. Mas enfim, o que o super-herói, que os super-heróis têm a ensinar a nós de bom? Você tem que ter uma mente voltada para Deus, para as palavras de Deus, para os ensinamentos da Bíblia, para poder pegar algum bom dos super-heróis. Porque se você não tiver uma vida firmada em Deus, infelizmente, o que acontecerá? Você só pegará exemplos ruins, você só pegará coisas ruins dos super-heróis, tanto dos bandidos como tanto dos heróis mesmo quanto dos vilões. Aliás, nunca os vilões estiveram tão em moda, nunca os vilões tiveram tanto prestígio como agora. Tanto que na série Star Wars, e eu assisti o episódio 7 do Star Wars, e junto com a minha esposa e meus pais, e de fato Darth Vader é mais popular que o próprio Luke Skywalker. E tanto que no episódio 7 o Kylo Ren, eu acredito que o Kylo Ren não seja tão popular. Popular está sendo a Rey Skywalker, né? Se você assistiu o filme, você entendeu porque que eu tô falando de Rey Skywalker, mas enfim. É, mas os heróis, os super-heróis no caso, eu perdi o interesse em assistir filme de super-heróis. Assim, sinceramente. Ah, mas você acabou de falar que esse super-herói não é pecado, não sei o que, eu sei, mas eu particularmente, Paulo Martins de Oliveira Bela, perdi o interesse em ver filmes, desenhos e super-heróis. Eu já não lia muito gibi de super-heróis, eu tive poucos gibi de super-heróis, hoje nem existe mais. Mas desenhos, sempre assisti, passei boa parte da minha infância assistindo TV, inclusive desenhos de super-heróis, filmes de super-heróis, já assisti vários. Só que alguns filmes como Homem de Ferro 3, Avenger 2, qual que é o outro? Esse Capitão América que estreará agora, neste ano, Guerra Civil, acho que em maio, se não me engano, Guerra Civil, eu não tenho o menor interesse em assistir. Será um dos filmes uns blockbusters, né, uns arrasa-quarteirões mais assistidos, de maior bilheteria do mundo, da história, digamos assim. É esperado há anos pelos amantes das histórias de quadrinhos, dos super-heróis e tal, mas eu não tenho o menor interesse em assistir. Por quê?
Porque eu perdi interesse em super-heróis. Porque quanto mais eu aprendo a respeito de Deus, mais eu aprendo a respeito do amor de Deus pela humanidade, de Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, quanto mais eu deposito minha vida nas mãos de Deus e permito que Jesus mude cada vez mais meu ser por meio do Espírito Santo, ajudando-me a melhorar cada vez mais, a ser cada vez mais consagrado a Ele, quanto mais eu aceito e reconheço a minha responsabilidade como youtuber, como escritor cristão amador, eu perco interesse em certas coisas, como os super-heróis. Então, este vídeo é para deixar uma mensagem para você a respeito do maior herói de todos os tempos. Não que assim seja um super-herói como esses outros aí que a mídia divulga, que os desenhos animados, filmes e gibis divulgam. Mas o maior herói de todos, o maior herói da história, foi aquele que foi capaz de descer da sua glória, que reinava, ainda reina, voltou a reinar tal, mas reinava com Deus Pai no céu, acompanhou a criação do mundo, praticamente acompanhou toda a história da humanidade, sabe, conhece a cada um de nós desde o nosso nascimento, desde antes de nós nascermos, e ele fez questão de descer da sua glória para ver este mundo morrer em nosso lugar, porque a humanidade estava perdida. Adão e Eva haviam cedido às tentações de Lúcifer e praticamente a humanidade inteira foi amaldiçoada, e para que a humanidade voltasse a ter uma comunhão com Deus, teria que fazer sacrifícios de animais para aplacar a ira de Deus, para ter os pecados perdoados. E com a vinda de Jesus Cristo, se você ler a Epístola aos Hebreus, se você ainda não leu a Epístola aos Hebreus, leia a carta aos Hebreus, lá na Bíblia. Explica detalhadamente todo o processo de salvação. Então, se você ainda não leu a carta aos Hebreus, leia, vale a pena. Mas hoje eu quero falar de uma maneira resumida a respeito do plano de salvação. Por que Jesus entregou a si mesmo sendo perfeito, mesmo sem nunca ter pecado? Por que ele decidiu vir a esse mundo entregar a si mesmo, sua própria vida, em favor da humanidade? Porque o ser humano por si só não tinha condições de alcançar o perdão de Deus, de ter a vida eterna, de escapar da condenação do pecado, da morte eterna. Por que aconteceu? Jesus ofereceu a si mesmo com sacrifício, porque os animais eram imperfeitos. Por mais sangue que fosse derramado dos animais, os animais eram imperfeitos, são imperfeitos. Mas Jesus Cristo, ele entregou a si mesmo como sacrifício em nosso lugar. E foi necessário ele passar pela morte, pelo sofrimento, morrer na cruz, para que nós tivéssemos direito de obter a salvação a partir da nossa crença nele, como o Senhor Salvador de nossas vidas. Mas Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou e voltou para a destra de Deus, voltou a reinar ao lado de Deus e voltará a esse mundo para reinar, para julgar o mundo, para levar a condenação eterna aos inimigos de Deus e para levar a igreja, a noiva do Cordeiro, para junto dele na eternidade celestial. Então eu gostaria de deixar dois textos bíblicos para você entender por que Jesus Cristo é o maior herói de todos os tempos. Vejamos aqui. Filipenses 2, dos versículos 1 a 11, diz o seguinte: carta de Paulo aos Filipenses. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é tão difícil hoje em dia. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora presta atenção. Que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nesse texto bíblico, nesse final aqui, muitas pessoas interpretam mal, mas então
todo mundo se salvará, todo mundo vai para o céu, não. Até mesmo aqueles que forem para o inferno, para o lago de fogo, aqueles que forem condenados, reconhecerão Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ainda que seja tarde demais para Deus voltar atrás na decisão de condená-los ao tormento eterno, mas até mesmo eles, já condenados, reconhecerão que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para finalizar, eu gostaria de ler Colossenses, outra carta de Paulo, dessa vez aos Colossenses, capítulo 2 também, capítulo 2, versículos 13 a 15. Ou seja, se você ainda tiver dúvida a respeito do plano da salvação, acha que não passa de fantasia, de mito, de lenda, leia a carta de Paulo, leia a carta aos Hebreus, ninguém sabe o autor, só Deus sabe o autor da carta aos Hebreus, mas enfim, leia a carta aos Hebreus, leia Romanos também, mas principalmente a carta aos Hebreus. E presta atenção no texto que eu acabei de ler de Filipenses 2, de 1 a 11, e esse também, ó, de Colossenses 2, de 13 a 15, para fechar esse vídeo com chave de ouro. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Isso no caso daqueles que se arrependeram, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, que eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de fevereiro de 2016, é uma sexta-feira, mas eu pretendo publicar na segunda-feira, dia 29 de fevereiro de 2016. Mas eu quero, enfim, espero que até lá, quando você assistir esse vídeo a partir do dia 29 de fevereiro, que Deus toque no seu coração, que Deus faça diferença na sua vida, que você possa receber a Cristo como seu único e Salvador. Independentemente de você continuar assistindo desenhos e filmes de super-heróis, lendo gibis ou não, saiba que o maior herói de todos é Jesus Cristo. E se qualquer outro herói, ficcional ou não, de verdade ou não, estiver colocando, se você estiver colocando qualquer um desses super-heróis no lugar de Deus, tome cuidado, porque Deus deve estar sempre em primeiro lugar na sua vida. Por meio de Jesus Cristo, tem que ficar sempre em primeiro lugar na sua vida, porque Ele é Deus, Ele faz parte da Trindade. E por ser filho de Deus, Ele tem autoridade, toda a autoridade sobre todos nós, e para julgar aqueles que estão contra o reino dele, o reino de Deus, e para levar para junto de si aqueles que se renderem aos pés dele. Portanto, que você possa fazer o mesmo se ainda não fez. Muito obrigado a você assistir esse vídeo até o final, que Deus abençoe. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no meu canal e adicione os vídeos favoritos. Enfim, ajude-me nesse trabalho, que não é para minha glória, não é para minha promoção pessoal, é para o reino de Deus. Única, exclusivamente para a honra e glória do nome de Deus. Que Deus abençoe e até de repente, se Deus quiser.